em fé, em nome de Jesus. Então o tema dessa mensagem é tempo de reagir, amém? Você pode dizer, é tempo de reagir, fala, é tempo de reagir. Olha para a pessoa que está do teu lado aí com a máscara ainda, mas fala, é tempo de reagir. Vamos ler um texto que se encontra em Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 14. Diz assim, meu óculos ficou aí. Obrigado. Não, Paulo falando, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre o contexto e o que ele... Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, amém? Aqui Paulo ele faz uma metáfora da corrida. Paulo usa muito isso nas suas cartas, sobre atleta, sobre corrida, competição, porque no tempo de Paulo havia em Corinto os jogos istmicos, que aconteciam de 2 em 2 anos, já era uma espécie de Olimpíada, e naquela época não tinha televisão, não tinha Netflix, não tinha muitas diversões na época, então era algo que era uma maneira de se divertir, mas também era uma maneira de se destacar, era uma maneira de se tornar um homem de honra, e as pessoas se preparavam da melhor maneira possível, tinha várias modalidades, mas uma delas era a corrida, e a corrida era em linha reta. Os corredores, eles corriam em linha reta, iam e voltavam, e eles se preparavam, e nessa corrida, eles não olhavam para trás, eles só tinham um objetivo, que era a linha de chegada, era o alvo deles, era a meta, porque era a oportunidade deles se tornarem homens acima da média, homens atletas, vencedores, que eram honrados, que no final eles ganhavam uma coroa de louro, de folhinhas assim, e eles entravam e subiam no pódio, e eles eram honrados por uma multidão, e aquilo era algo tão desejado, as pessoas se preparavam, era a oportunidade deles saírem do anonimato e se tornarem alguém admirado, conhecido, e eles tinham assim, eles corriam essas corridas de uma maneira com um foco tão grande, que eles realmente não olhavam para trás, eles corriam focados, olhando em linha reta, olhando sempre para frente. Os corredores corriam em linha reta e voltavam em linha reta, e não olhavam para trás, visavam a honra, o pódio, o prêmio. E Paulo faz uma metáfora sobre isso, e em vários textos dos seus escritos. Mas também ele usa, os gregos desejavam a perfeição, muitos filósofos gregos tinham a ideia de que o homem poderia se tornar perfeito. Sócrates, Arquimedes, Platão, Aristóteles, vai perceber com eles, como eles trabalhavam essa ideia de homem perfeito, que para o grego era a palavra teleios, mas não perfeito aquilo de sem defeito nenhum, mas perfeito de maduro, de homem completo, alguém que atingiu a maturidade, o homem mais pleno. E na palavra de Deus é usado a palavra para maduro na vida cristã, teknos e ruios, para imaturos. E Paulo ele faz esse paralelo da corrida e sobre maturidade. Nesse capítulo 3 de Filipenses, Paulo está escrevendo para seus filhos. Ele está preso,
E o que está acontecendo com essa igreja, com esses filhos dele? Chega um povo lá, alguns mestres, que se você começar a ler do versículo 1, 2, 3, Paulo está chamando esses mestres de cães. Ele está chamando porque esses mestres estão começando a querer desviar os filhos, as ovelhas de Paulo ali de Filipos. Paulo já tinha ensinado, Paulo já tinha falado sobre Jesus, sobre a fé, mas tinha alguns que estavam querendo desviá-los do caminho ou da corrida cristã. E começaram a falar, olha, agora não é, vocês precisam se circuncidar, vocês precisam voltar às práticas da lei, vocês precisam fazer, a questão é confiar em si mesmo, é naquilo que vocês observam da lei, é na questão de vocês se mutilarem, começaram a introduzir várias práticas, que começaram a confundir aquelas ovelhas de Paulo. Como muitas hoje, talvez a internet, o maior mestre, o maior cão, os maiores mestres enganosos, hoje na internet, tanta gente falando tanta abobrinha, que os pastores, nas reuniões e conversas de pastores, a maior preocupação é isso, porque hoje todo mundo fala, todo mundo é mestre, todo mundo é pastor, todo mundo entende, todo mundo é teólogo, e tantas abobrinhas se falam, e às vezes os nossos filhos, os nossos imaturos, os nossos ruiós, que às vezes não tem tanto conhecimento, ou estão começando a vida cristã, eles ouvem algumas coisas e eles começam a desanimar, eles, puxa, mas é assim, então não é assado, ou não só na questão de ensino da vida cristã, mas também são tantos os cães, são tantos os inimigos da fé, que faz com que o povo de Deus, os nossos filhos espirituais comecem a desanimar, ou querer parar na vida cristã, ou usando essa analogia de Paulo, eles querem desistir da corrida. Por isso que Paulo fala muito sobre corrida, porque a vida cristã não deixa de ser uma corrida, não deixa de ser uma jornada, e Paulo usa isso. E Paulo, nesse capítulo, ele está escrevendo para seus filhos reagirem diante dos falsos ensinos, e a continuarem a viver pela fé, a continuarem desejando conhecerem a Jesus, a continuarem seguindo o caminho, a continuarem seguindo seus ensinos. A gente vai ver, mas se você quiser anotar aí, leia o capítulo 3 inteiro. Nós começamos a ler do versículo 12, mas se você ler o capítulo 3 inteiro, você vai entender o que Paulo está tentando falar para eles. Não desistam, não parem. E daí você fala, Marinho, mas o que isso tem a ver com a gente? Porque, meu querido, o que a gente viveu em 2021? De confusão, de conversa, de erro, de gente falando desde política, desde vacina, desde religião, desde o que é, do que não é. São tantas as confusões, que muita gente nesse meio fica assim, puxa, eu só queria ir para a igreja, ou eu só queria servir a Jesus, mas nesse meio também a gente começa com os nossos problemas, que não deixam de ser uns maus, uns cães, não são mestres, mas são inimigos dessa corrida, são os obstáculos, e tudo isso nos faz começar a parar. E hoje eu estou aqui como um apóstolo Paulo, querendo falar para os meus filhos, não é hora de parar, pelo contrário, é para a gente esquecer o que se foi, é para a gente deixar o que se foi, 2021, e para a gente voltar à corrida, porque não é momento de parar. Paulo usa o seu exemplo para chamar os seus filhos ao centro da vontade de Deus. E o primeiro exemplo que ele usa, a primeira lição, a primeira coisa que ele usa, que eu quero trabalhar com vocês nessa noite, é o seguinte: primeiro, independente de onde você se encontra, decida prosseguir. O tema da mensagem é tempo de reagir. Então, primeira reação,
independente de onde você se encontra, ou independente de onde você parou, ou dependente se você não parou, mas você está confuso, ou você está frustrado, ou você está decepcionado, decida prosseguir, não é tempo de parar, pelo contrário, por isso que eu falei, é muito profético, primeiro domingo, primeiro culto do ano, segundo dia do ano, 2021, e a gente eu comecei o ano já fazendo coisas que eu me programei para fazer o ano passado e não consegui, fiz até um certo tempo e parei, mas eu vou começar de novo, eu vou tentar de novo, não é porque eu não alcancei, não é porque eu não consegui, não é porque eu ainda não fui aperfeiçoado, não é porque ainda eu não sou perfeito que eu vou parar. Paulo está falando isso nesse capítulo, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. Meu querido, se Paulo, que é Paulo, está falando, meus irmãos, não que eu já tenha, não que eu já estou 100% não, mas uma coisa eu faço, eu prossigo. Então, meu querido, eu como pastor, quando olho para trás, eu olho e falo, puxa, eu não consegui ainda, tem algumas coisas que eu não alcancei, tem algumas coisas que falta, mas o que eu vou fazer? Eu vou parar? Não, eu vou prosseguir. Então uma coisa eu faço, independente de onde eu estou. Não era para eu estar lá, era para eu já ter galgado algumas posições, era para eu estar nessa posição no meu trabalho, era para eu estar nesse lugar no ministério, era para eu estar já casado, era para eu já estar nesse lugar na família, era para eu já ter uma condição, era para eu ter uma casa já paga, era para eu ter já isso, era para ter aquilo. Então por causa disso eu começo a parar, era para eu já ter um casamento sólido, já não ter mais algumas brigas, era já para ter, meu querido, e aí você vai parar? Todo ano a gente chega no final querendo parar por causa das não conquistas. Meu querido, eu também não conquistei muita coisa, mas uma coisa eu faço, eu vou continuar prosseguindo, e esse começo do ano é um chamado, meu querido, esqueça o que se foi, vamos começar daqui, 2021, o que você não conseguiu, não interessa aonde você está, comece agora, esse é o tempo da reação, reaja hoje, comece da onde você parou. Não, eu parei lá atrás, nossa, mas eu estou no começo. Comece, prossiga, reaja hoje, em nome de Jesus. Se você falhou, independente de como acabou o ano 2021, do que você fez ou não conseguiu fazer, do que deixou de fazer, se falhou no casamento, se falhou no ministério, na saúde, na organização do tempo, decida recomeçar hoje, reaja em nome de Jesus. Segundo, Paulo fala 13, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para as que estão adiante, eu esqueço do que passou. Segundo, pare de olhar para trás. Primeiro, Paulo não fica olhando, primeiro, o tempo de perseguidor da igreja. Pensou se ele ficasse, nossa, não, mas eu fui muito, meu pecado foi, eu matei gente que servia Jesus, não, eu era terrível, eu era um sanguinário. Não, olha, não é momento agora. Será que ele não alcançava por causa de alguns pensamentos? Não, uma coisa eu faço, eu esqueço disso, eu vou para aquilo que Deus tem para mim hoje, o que Ele tem para mim amanhã, não vou ficar pensando nessas coisas. Segundo, ele não ficava pensando nas dificuldades de ser um apóstolo, ele não ficava pensando que quando ele está escrevendo isso, ele estava preso, e ele estava preso porque ele era um apóstolo. Pensou se ele, puxa, esse ano foi difícil, olha onde que eu terminei o ano, na cadeia, terminei o ano preso, Deus nem para me guardar, estou servindo esse Jesus e Ele me permite prisão, me permite perdas, me permite frustrações. Não, mas você quer saber? Eu sei que Ele tem
bênçãos para mim. Eu sei que Ele me chamou para conquistar. Eu sei que Ele me chamou para cooperar com Ele. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou esquecer dessas situações, das falhas, dos problemas, daquilo que não aconteceu, daquilo que não deu certo, da perda, e vou seguir adiante. Eu não vou ficar olhando para trás. Terceiro, ele não olhava para trás no que diz respeito ao que ele não tinha feito ainda. Puxa, eu não fui, queria ter visitado aquela cidade, queria ter ido naquela igreja, queria ter feito tantas coisas e não consegui fazer. Não, ele fala, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Meu querido, eu vou confessar algo para você. Eu fiz a lista aqui, por isso que Deus trabalhou muito comigo nessa pregação, eu fiz a lista aqui na frente, no culto da virada. Cheguei em casa, o capeta já começou a atrapalhar, porque eu peguei minha lista do que eu fiz do ano passado, mesmo sem culto eu fiz uma listinha. Era quase a mesma lista, e peguei 80%, falhei. Eu falei, o capeta já querendo falar assim, tá aí de novo. E aí, será que vai ser a mesma coisa? Daí já veio esse texto, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Avance, é tempo de reagir. Talvez em 2021 você não reagiu diante de algumas coisas, mas esse é o ano que você vai reagir. Esse é o ano que você vai agir, esse é o ano que você vai fazer, esse é o ano que você vai deixar de olhar para as dificuldades, para as montanhas. Pelo contrário, você vai olhar para os montes e vai falar, de onde me virá o socorro? E na mesma hora você vai reagir, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por isso nada vai me abalar, por isso que eu vou continuar firme, por isso que eu vou continuar na corrida, porque eu sei quem está comigo, correndo do meu lado, soprando o vento, para que eu consiga, aquele que vai estar tirando as pedras, ou até me levando acima das tempestades, será o Criador dos céus e da terra, aquele que criou os montes, aquele que fez todas as coisas, em nome de Jesus. Aleluia. Precisamos parar de olhar para o Egito, para trás. Muita gente tem deixado a corrida cristã, porque tem olhado muito para o Egito. Deuteronômio 17:16. Egito, você sabe que é uma figura do mundo. E aqui vai para tanta gente que vem do mundo, como gente que nunca foi para o mundo. Tanto jovens, tanto adultos, tanto casados e assim por diante. Deus tem uma corrida maravilhosa, Deus tem planos maravilhosos. Mas vem um mundo aí com tantos banquetes podres. Nilva, cadê a Nilva? Vê se dá para que eles passarem aquele videozinho, sabe aquele videozinho, aquele do passarinho que fica lá querendo pegar minhoquinha lá, aquele, você não lembra daquele? Que você mandou para tua mãe, um videozinho. Nilda, você sabe aquele vídeo lá? Vê o que você mandou para tua mãe, um vídeo que, muito legal, interessante lá, das estratégias do inimigo. Lembrou ou não? Então vê se dá para eles passarem lá. Esse Deuteronômio 17:16 diz assim, sobre uma ordem. Quando Deus tira o povo do Egito, Ele fala, não é para vocês voltarem para o Egito. O povo constantemente, todo problema que tinha, tá vendo, se a gente tivesse ficado no Egito, tinha um primeiro problema, não era para a gente ter saído do Egito, mas estava no Egito reclamando, estava lá, não aguentava mais a escravidão, mas daí, a hora que sai do Egito, os primeiros problemas, é igual a gente, está lá, não está aguentando, está tendo problema, está sendo traída, está infeliz no namoro, está tendo um monte de frustrações, a hora chega aqui, vê o banquete de Deus, mas a primeira briga com a turminha, tá vendo? Acho que lá no mundo meus amigos não faziam isso. Não. Você aonde que você fazia isso? Coisa muito pior. Não, aqui. Tá vendo? Meu namorado brigou comigo aqui. Lá no mundo não. Tenha dó.
E tantas outras coisas. Aqui não acontecia. Lá no mundo é tudo melhor. Lá tem cebola, lá tem alho. Deus fala, dá uma ordem: não quero que vocês voltem, nem olhem mais por esse caminho. Olha o que diz Deuteronômio 17:16. Esse rei, porém, uma ordem de Deus, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos. Não era para voltar, ter relação com o Egito, pois o Senhor lhe disse: jamais voltem por esse caminho, ou jamais voltem para o Egito. Tem versões que falam, não é para vocês olharem mais para o Egito. Tem gente que está aqui na igreja, mas ama olhar para o Egito. Tem gente que está aqui, mas o Egito tem cebolas, tem alhos no Egito, tem escravidão no Egito, tem sentença de morte, tem engano. Conseguiu aí? Já coloca aí um videozinho muito interessante do Egito. Dá para pôr já? Ou ainda não? Então eu vou continuando na hora que vocês conseguirem. Exemplo da mulher de Ló, sobre olhar, ficar olhando para trás. Por isso que Paulo fala, esquecendo, não é para olhar para trás nesse sentido também. Exemplo, já vai pôr aí. Olha lá, se conseguir apagar e ver o áudio também. Veja enquanto o inseto caminha de um lado para o outro no penhasco. Ao longe, o passarinho atento está observando, esperando o momento certo para fazer o seu ataque e capturar a sua presa. O inseto caminha de um lado ao inseto, certo de que a refeição daquele dia estava garantida. De repente, não era um inseto. Era apenas a cauda de uma serpente camuflada, fingindo ser um inseto, para então capturar a sua presa. O predador virou presa. E é exatamente assim que acontece com aqueles que brincam com a tentação. Satanás camufla suas tentações, faz parecer atraente, bonita, e quando o jovem iludido imagina que está a caminho da felicidade, Satanás desfere o seu golpe mortal. Cuidado, jovens, não se deixem enganar pelas artimanhas de Satanás. Há caminho que para o homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Bem interessante aí. É mais ou menos assim: não, vamos ficar ali, não tem nada, vamos brincar. O povo de Deus tem que ser feliz, e é muito feliz, mas não precisa do Egito. Tem uma terra prometida esperando por você, tem famílias saudáveis, felizes, sem nada, pelo contrário, sem insatisfação, sem felicidade, com a paz que excede todo entendimento. A mulher de Ló, exemplo, que foi inclusive repetido por Jesus. Em Gênesis capítulo 19, versículo 26 diz: quando os anjos vão lá, porque outra, Sodoma e Gomorra, também representa o mundo, e daí vai lá, por intercessão de Abraão, vão lá resgatar a família de Ló. Só que daí tinha uma ordem: olha, vocês vão sair, vai ser destruída isso daqui, mas não olhem para trás, saiam correndo e não olhem para trás. Mas de repente, algo, acho que chamava atenção, talvez tinha algum paquera, tinha alguns atrativos, tinha algumas coisas que fazia com que o coração estivesse lá, porque os olhos só vão por causa do coração. Às vezes a gente, não é o coração, na verdade, a pessoa foi, porque não, o coração já está, o nosso coração já às vezes já está indo. Capítulo 19, versículo 26, mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal, morreu. Daí Jesus falando, alertando sobre a vigilância, porque o reino de Deus, olha, a volta já está próxima. Jesus falando para vocês precisam vigiar. E daí Jesus fala assim, lembrem-se da mulher de Ló. Isso daí está em Lucas 17, 32, o próprio Jesus falando, lembrem-se da mulher de Ló. Aqui vai um recado para 2022, para todos.
que gostam de ficar olhando para trás, e muitas vezes por olhar para trás, deixam de correr a corrida que o Senhor, para a qual vocês foram chamados, para a qual Jesus veio morrer na cruz por vocês, por nós. Um recado, em 2022, lembre-se da mulher de Ló. Aplicação 2, aplicação 2 eu não preciso falar, né? Está aqui, aplicação 2. Precisamos parar de olhar para trás no que se diz respeito às frustrações, fracassos e etc. Meu querido, muitas vezes nós paramos de correr por causa de que no meio do ano, por causa de algum momento, me frustrei de novo, me decepcionei de novo, me chateei, me magoei, me decepcionei, e por conta disso, a gente para. Meu querido, o que 2021, você se frustrou com o quê? Você se decepcionou com o quê? Foi com a liderança? Foi com a igreja? Foi com o teu marido? Foi com o casamento? Foi com o mundo? Foi com tudo? Foi com Deus? E aí? Tem uma historinha bíblica, fala que uma mulher já há 12, 13 anos vivia com fluxo de sangue e já tinha perdido, gastado tudo que tinha, já tinha sofrido na mão de médicos, já tinha se decepcionado, já tinha gastado tudo. Devia ser uma mulher bem de vida, mas tentando com o mal que para aquela época a tornava impura, uma pessoa que não podia frequentar a sociedade, que não podia sair de casa, porque ela não podia ter contato com ninguém, porque ela tinha um fluxo de sangue. E uma mulher naqueles dias, que era no caso dela todos os dias, todos os anos, ela não podia se relacionar com o marido, não podia se relacionar com outras pessoas, então era um inferno a vida dela, e ela tenta fazer de tudo, só que há 13 anos é frustração, sai 2019, frustração, entra 2020, frustração, entra 2021, frustração, isso daí sucessivamente, mas chega um dia que ela fala assim, esquecendo-me para as coisas que atrás ficaram, as frustrações, as decepções, eu vou levantar e vou. Meu querido, muitas vezes aquilo que Deus tem para você está aqui, mas está nessa corrida, como eu falei, mas muitas vezes você não, me chateei, me decepcionei, cansei, já tentei 1 ano, já tentei 2 anos, já tentei 5 anos, já tentei algumas vezes. Meu querido, homens que conquistaram o favor de Deus foram homens que perseveraram, não pararam, não desistiram, por causa de uma frustração, por causa de uma decepção, por causa de um não. Foram homens que enfrentaram. José enfrentou traição, decepção, frustração, injustiça da família, de trabalho, do seu senhor, de país, de tudo, mas ele não desistiu. Ele também, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que ficou lá com a minha família, o que fizeram, o que o meu irmão fez, o que minha mãe fez, o que meu pai fez, o que meu marido fez, o que meu namorado fez, tudo que ficou lá atrás, eu não vou fazer, não vou trazer para esse ano, porque 2022 vai ser o ano da reação, eu vou viver algo novo na minha vida. Olha o que o profeta Isaías falou, Isaías 43, 18, 19, esqueçam o que se foi, não vivam mais do passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não estão percebendo, 2022 está aí, o Senhor está fazendo uma coisa nova, por isso que é o ano de nós reagirmos, nós nos levantarmos e voltarmos a correr, a avançar, porque o melhor de Deus está por vir na minha vida, na sua vida, na nossa nação, o melhor de Deus está por vir, é tempo de reagir. Ele já está, essa coisa já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto, não, mas vão ter dificuldades, vai ter um desertinho aí em 2022, mas a palavra fala que até no deserto Ele abre um caminho e riachos no ermo. Esse é o nosso Deus, esse é o meu Deus que vai estar comigo em 2022, por isso que eu vou continuar a corrida, e esquecendo de tudo, de toda frustração, deixando mágoa, deixando decepção, deixando crises, deixando tudo, e vou prosseguir, porque uma coisa eu faço, independente de onde eu estou,
o que deu certo, o que não deu certo. Eu vou esquecer tudo isso e começar algo novo, viver o novo de Deus em nome de Jesus. Aleluia! Terceiro e último, foque no alvo. Como eu falei, esses atletas, eles tinham foco, eles tinham um alvo, eles não ficavam olhando para trás, eles não ficavam olhando para o lado, eles não ficavam olhando, olha quanta gente enquanto corria, nossa, olha, está lotado a arena, olha, você viu, fulano lá, faz isso, você perde a corrida. Atleta tem foco, quem quer conquistar, quem quer avançar, quem sabe o propósito, ele mira, é lá, ó, ponto de chegada é lá. Às vezes a gente vê alguns atletas, e eu gosto de ver, vira e mexe, eu procuro alguns videozinhos engraçados, e às vezes você vê alguns atletas que no final, tá para chegar assim, às vezes eles vão querer olhar se está muito longe, como está, nessa olhada vem um e passa. Quem já viu isso daí acontecer? É uma olhada, é uma distração, perdeu o foco. O foco não é que você quer saber se você está muito distante, se você está muito na frente, se está perto. Meu querido, não é qual é o foco? É ganhar? Ou é ganhar muito bem? Ou é ganhar? Foque. E Paulo fala algo maravilhoso, e aqui eu quero ler alguns versículos com vocês. Foque no alvo, não se distraia. Paulo tinha um alvo. Sabe qual era o alvo de Paulo? Era Jesus. E a hora que ele fala nos versículos, eu gostaria muito que você lesse o capítulo 3, mas eu quero ler do versículo 7 ao 11. Paulo, ele está falando, porque como eu falei, é uma turma que estava ensinando, não, agora vocês precisam se circuncidar, estava querendo dar moral para o homem, não, porque não é só Jesus, não é só acreditar em Jesus, vocês precisam se circuncidar, vocês precisam se mutilar, vocês precisam ser judeus, vocês precisam ter qualificações, vocês precisam ser alguém. Estava querendo, não é só Jesus, não, precisa ter pedigree. Estava querendo dar moral, como eu falo, muita gente gosta de ter moral, querendo, não é Jesus, é o homem, é a glória, é o dinheiro, é o poder, é o conhecimento, é tudo isso. De repente Paulo fala algo aqui maravilhoso, que diz assim, a partir do versículo 7, ele lá do versículo 5, eu vou ler um pouquinho antes, vou ler do versículo 3 aqui, do versículo 2 ele começa, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, porque não era só circuncisão, esses falavam que para conseguir o favor de Deus tinha que se mutilar até, fazer algumas coisas, como hoje tem muita gente ainda que fala, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo para conseguir o favor de Deus, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, ou seja, em nós mesmos, embora, olha o que Paulo fala, eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne ou em si mesmo, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, que era uma das regras do judaísmo, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, que era a classe mais top dos judeus lá, era a turma que mais conhecia, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, Paulo está falando assim, se tem alguém que era o cara, segundo o que estão falando aí, se tem alguém que podia se gloriar em si, era eu tinha todos esses pré-requisitos. Não, o que vale é dinheiro? Eu tinha. O que vale é sabedoria? Eu tenho. O que vale é poder? Eu era poderoso. É posição? A minha posição, eu era fariseu e era dos tops lá, a ponto de que eu chegava diante dos reis, pedia carta para perseguir a igreja. Eu tinha carta, eu tinha posição, eu tinha fama, eu tinha dinheiro, eu tinha riqueza, eu tinha tudo. Mas olha o que ele fala no versículo 7. Mas o que para mim
era lucro, o que para muita gente é lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo Jesus. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. E eu, mas eu perdi, depois que eu fui para a igreja, perdi namorado, eu perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco, como cocô, para poder ganhar Cristo, e ser encontrado nele. Eu quero ser encontrado nele. Sabe o que ele está falando? Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam ele, eu quero ser parecido com ele. Não tenho a minha própria justiça que procede da lei, ou por eu fazer isso ou aquilo, mas a que vem mediante a fé nele, a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé nele. Quero conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Eu quero conhecer e prosseguir em conhecer o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Já viu alguém orar? Senhor, eu quero participar, receber as suas promessas, mas já viu? Eu quero receber os seus sofrimentos, quero participar da tua morte. O que Paulo está falando assim, porque ele já participava, mas eu quero mais. Ou seja, quem conhece a Jesus, e aqui todo cristão, porque o batismo é isso, é o morrer. Quando o batismo por imersão, a gente é submergido às águas, a gente está falando assim, eu estou morrendo com Cristo e ressurgindo com Ele. Eu estou morrendo a minha velha vida, ou seja, tudo que eu era, a confiança que eu tinha em mim, nessas coisas, eu estou ressurgindo com Ele, para conhecer Ele, para viver Ele, para conhecer a grandeza dEle. O meu alvo, o meu objetivo, não é mais um pódio, não é mais ouro, não é mais troféuzinho. O meu alvo, o meu objetivo é Ele, é a grandeza dEle, é o poder dEle, é a majestade dEle, é a glória dEle. Tudo o resto, pastor, quem está falando que a gente não precisa de carro, de dinheiro? Não, a gente precisa dessas coisas, mas isso não é o meu foco. O meu alvo, quem vive em função disso, quando perde isso, vai dar um tiro na cabeça. Quem vive em função disso, é infeliz porque tem, ou porque é feliz se tem, é infeliz se não tem. Quem vive em função de Cristo é feliz porque tem Cristo. Se tem dinheiro é feliz, se não tem dinheiro é feliz. A gente conhece gente que tem pouco e é mais feliz do que tem muito, porque quem tem muito, às vezes, a felicidade dele está no muito, e quem está só querendo isso, o muito nunca é muito. Agora, que Paulo está falando, sabe por que eu não desisto dessa corrida? Porque os meus objetivos mudaram de vocês. Meu alvo não é mais ser o cara, como essa turma que está ensinando vocês. Meu alvo não é mais sair na fotinha bonitinha assim, no Facebook. Meu alvo não é mais ter 500 mil curtidas. Meu alvo não é mais ser a atração da praça central da cidade. Meu alvo não é mais, eu considerei tudo isso daí, porque eu já tive tudo isso. Agora, meu objetivo é conhecer e prosseguir em conhecer Jesus, esse meu Salvador, o qual, que por causa dele, o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Por isso que Paulo fala, quando escreve, pensai nas coisas do alto, aonde o nosso Senhor está. Por isso que tem gente desesperada, por isso que a gente fica, 2022, você quer não desistir mais, que o teu alvo principal e central seja Jesus Cristo, porque Ele não muda. Se o teu alvo principal for um emprego, talvez você possa se frustrar em 2022. Se o teu alvo principal for
coisas que são variáveis, são mutáveis, talvez você possa parar no meio da corrida. Se o teu alvo for ser reconhecido pelo pastor, talvez você possa parar de correr. Se o teu alvo for ser reconhecido no teu trabalho, talvez você possa. Se o teu alvo for qualquer coisa que não seja a glória do teu Senhor e Salvador Jesus Cristo, se o teu alvo for qualquer coisa, prioridade eu estou falando, porque as demais coisas são acrescentadas, meu querido. Eu não estou falando para você deixar, para você virar um alienado, eu estou falando sobre prioridade. Nós precisamos de dinheiro, nós precisamos de trabalhar, nós precisamos ser isso e fazer isso da melhor maneira, porque nós honramos o nosso Senhor Salvador Jesus quando nós fazemos essas coisas e bem, quando nós somos o melhor marido, porque tudo isso está na Bíblia. Quando nós temos que ser o melhor marido, o melhor pai, o melhor esposo, o melhor provedor, o melhor patrão, o melhor funcionário. Nós precisamos ser o melhor pessoa na sociedade, melhor cidadão. Eu não estou falando disso, mas eu estou falando que muita gente está se frustrando em todas essas áreas, porque todas essas coisas se tornam um alvo, e daí se frustra, e daí para a corrida, porque esses alvos são variáveis, e esses alvos na verdade são acrescentados pelo alvo central, chamado Jesus Cristo. Que por esse desejo e por essa reação, nesse primeiro domingo do ano, é o meu desejo de Paulo, é voltar. Minha reação, como eu tenho falado, é conhecer a grandeza. Eu coloquei sobre a grandeza de Deus, porque se nós reconhecermos, por isso que Paulo fala, não é Paulo fala, Oséias fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Sabe, a gente não conhece, a gente vai na igreja e acha que está bom. Um atleta, sabe por que a gente para nas corridas? Você já viu a preparação de um atleta? Um atleta, por exemplo, um atleta de natação, ele se raspa inteiro, porque um pelo pode atrapalhar ele perder uma corrida por 1/1000 de segundo, porque o atrito de um pelo na água pode atrapalhar. Ele se prepara da melhor maneira possível. A alimentação, a disciplina, de toda a disciplina. A gente, como corredores desse reino, a gente se alimenta mal pra caramba. E quando eu falo espiritualmente, a gente se alimenta de Netflix, a gente se alimenta de redes sociais, a gente se alimenta de conversas prejudiciais, a gente se alimenta de imagens prejudiciais, a gente se alimenta de amizades prejudiciais, a gente se alimenta de lugares prejudiciais. E às vezes a gente vai para a igreja e ouve uma mensagem, e daí de repente, pronto, vamos lá correr, estou pronto para correr, vamos lá. Qual a corrida que Paulo está mandando a gente correr? Vamos lá, daí a gente, ai nossa, cansei, hein? Nossa, lógico que cansou. Parecendo eu, correndo aí, não corro quase nada, e já comecei já. 2022 é uma das metas. Inclusive emagrecer, porque fui colocar a calça ontem e rasgou, não sei porquê. Meta é não rasgar mais calça em 2022, pelo contrário, vestir algumas que eu acho bonita. Camisa, então, tá difícil colocar, cada camisa bonita lá que não coloco os botões, você sabe como que fica, né? Aquelas imagens com botão assim, né? Então, eu quero, em vez de comprar a camisa, eu quero recuperar as minhas. Amém? Isso, vamos lá, amém, irmãos? Isso. Mas daí, eu estou falando isso, parte física, não é assim? Eu vou pela fé, eu vou vestir camisa. As camisas, não tem, daí eu tenho que me preparar. Daí você está na igreja, pastor, estou desanimado. Ou se não, faz igual algumas pessoas. Pessoa tem problema. Aqui vai um recadinho, meus queridos, e nós já estamos terminando. Meu querido, se tiver problema, aqui vai para todo mundo aqui. Eu atendo quem mostra interesse em resolver problema. Como que você mostra interesse em resolver problema? Indo atrás.
Quando eu estou com problema de saúde, eu vou atrás do médico. Quando eu estou com problema estou querendo resolver peso, eu vou atrás, vou na academia. Não adianta eu estou com problema, quero melhorar meu condicionamento físico. Oi Mara, dá para você vir aqui em casa? Vim fazer uns exercícios em mim aqui? Porque, nossa, eu estou me sentindo muito mal. Não estou conseguindo mais correr. Não dá para você vir aqui enquanto eu fico deitado, você pegar minha perna e começar a fazer assim? Para ver se eu melhoro? Estou falando isso por quê? Porque tem muita gente na igreja, e fora da igreja principalmente, que é assim. A pessoa vem na igreja um culto, falta um ano, de repente chega uma mensagem lá no celular do pastor: pastor, você pode ir em casa porque o demônio está aparecendo em casa. Não vou na tua casa. Você está com problema, você vem aqui. Você começa a demonstrar que você está querendo. Até mesmo já fui em algumas casas, mas daí você vai, você expulsa, você faz alguma coisa, a pessoa vem, daí você encontra ela dezenas de vezes lá no inferninho, e daí, a hora que começam os problemas, a pessoa quer que o pastor vai lá resolver. Meu querido, não é assim. Você está com um problema, você começa a resolver, você começa a vir, você começa a demonstrar. Assim como eu tenho que resolver os meus problemas, eu vou atrás, eu vou no médico, daí o médico vai falar: ó, você faz isso, você faz aquilo. Não adianta eu querer que o médico: doutor, mas não dá para você fazer milagre. Não, você tem que parar de comer, você tem que tomar o remédio, você tem que fazer isso daqui. Espiritualmente é a mesma coisa, meus queridos. 2022, se a gente quiser viver o melhor de Deus na vida espiritual, e para mim, a vida espiritual dita muitas outras áreas. É você começar: eu vou demonstrar, indo, fazendo, dando, entregando, servindo, falando: Deus, eis-me aqui, eu estou aqui, querendo. Daí sim, você vai ver o que Deus faz. Deus usa pastor, Deus usa todo mundo, Deus usa a igreja, Deus usa quem Ele quiser para começar a te levantar. Porque essa é a vontade de Deus, é que vocês peguem e se levantem para continuar essa corrida, em nome de Jesus, amém? Quem quer em 2022, na reunião da liderança eu falei 2002, prosseguir para o alvo. Não senti firmeza não, hein? Será que sou eu que estou assim? É tempo de reagir, meu querido. Comece esse ano. Independente de onde você se encontra, onde você parou, decida prosseguir. Pare de olhar para trás, pare de olhar, se distrair. E por último, foque no alvo chamado Jesus Cristo. Procure conhecê-lo, procure abrir mão daquilo tudo aquilo que te atrapalha, para que você conheça. E esse conhecimento vai começar a te fortalecer. Essa presença dele vai começar a te esforçar, te fortalecer, para que você consiga prosseguir para o alvo, em nome de Jesus. Meu alvo